Tá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, parada obrigatória do propagandista que quer, que deseja alcançar alta performance, episódio 59, tendo a grata satisfação de receber uma profissional lá do Nordeste, diretamente de Natal, para compartilhar um pouquinho da história, a história bonita, vitoriosa da indústria farmacêutica que ela constrói e continua construindo e que vai compartilhar um pouquinho com a gente hoje. Janaína, seja muito bem-vinda, é um enorme prazer te receber aqui no Ponto de Encontro. Elber, muito obrigada, obrigada de verdade, assim, por poder participar, né? Para mim é gratificante fazer parte desse momento junto com tantas pessoas da indústria farmacêutica, né? Eu que agradeço imensamente esse momento de tanta troca, de tanto aprendizado, porque não só esse momento a gente aprende, a gente discute e a gente traz à tona tantas coisas que fazem valer a pena, né? Para nossa carreira, para nossa vida pessoal. Muito obrigada, tá? É um grande prazer te receber aqui. Quero até publicamente agradecer ao Israel, gestor também aí do Nordeste, mas de Recife, que nos conectou aí. Ele que já participou do podcast Ponto de Encontro também. Eu não me recordo qual o episódio, mas foi um episódio muito legal também, que contribuiu muitíssimo. Então, Israel, muito obrigado aqui por você ter me conectado com a Janaína e ela poder estar aqui hoje compartilhando com a gente um pouquinho da história dela. Janaína, para as pessoas poderem conhecer um pouquinho de você, né, eu gostaria que você fizesse um breve relato, uma breve apresentação para todo mundo conhecer um pouquinho de você. Combinado. Eh, um pouquinho da minha história é o seguinte: hoje eu tenho 49 anos de idade, desde dos 30 eu ingressei nesse último laboratório que eu estou, né, que eu trabalho até hoje, mas eu estou na indústria farmacêutica há 23 anos, né. Eu era bancária e essa historinha começou um pouquinho lá atrás, exatamente por admirar o trabalho que meu irmão fazia. Meu irmão era da indústria farmacêutica, tem pouco tempo que ele saiu, e aí eu disse: "É para lá que eu quero ir". Então, estou há 23 anos na indústria, comecei na linha hospitalar, tive uma breve passagem e de lá para cá trafeguei em alguns laboratórios que hoje estou há 19 anos nesse último laboratório. Hoje trabalho com gestão, com liderança de pessoas, já fazem aproximadamente 5 a 6 anos, e minha jornada é essa, né, hoje eu faço norte e nordeste, então já tenho aí conheço algumas culturas, algumas pessoas ao longo desse tempo, sou mãe, né, tenho 2 filhos, a Sofia de 14 anos e o Heitor de 12 anos, sou casada, moro em Natal, como você falou, viajo muito, apesar de viajar muito pela indústria, ainda viajo muito, meu hobby é viajar, é participar aí com minha família, dessas aventuras que a vida pode nos proporcionar. Viajar é sempre um hobby É maravilhoso. maravilhoso, né? São experiências que a gente vive que ninguém nos tira. Eu também sou alucinado por viagem. Eu estou sempre pronto, né? Só falta o dinheiro, porque hoje para viajar não está fácil, então estou sempre pronto com a roupa de ir. Só que tem que ter o dinheiro na conta também para ajudar, senão não dá. Brincadeiras à parte, Janaína. Você falou que foi bancária, entrou na indústria farmacêutica. O que te chamou a atenção? Você falou com o seu irmão, mas o que você via lá no seu irmão fazendo que te chamou a atenção para você querer também essa mesma vida dele? Na verdade, eu acho que a indústria ela encanta. Eu acho que o trabalho com as pessoas, a conexão com as pessoas, então, eu sempre trabalhei com o público, desde o meu primeiro emprego, que eu trabalhava numa loja de vender roupas, né, masculina. Então, desde lá atrás, eu sempre gostava dessa comunicação, de você correr atrás, de você fazer aquela coisa da criatividade. Então, a indústria também proporcionava isso, que muitas vezes, quando eu trabalhando no banco, não tinha isso, né? Embora na época, no banco, a gente já trabalhava, né, vendendo os pacotes, vendendo, né, tudo que o banco proporcionava de serviços. Então, ali para mim já era bom, mas era aquela coisa de estar dentro de um escritório, né, de estar trabalhando ali dentro. Então, quando meu irmão começou a trabalhar, meu irmão veio na época, trabalhava na Xerox do Brasil, né, que já trabalhava visitando, mas era um trabalho diferente, que ele ingressou na indústria, aquilo ali de montar kits, de visitar o médico, então tudo isso para mim chamava muita atenção, né. Eu acho que a gente termina também trabalhando um pouco do que eu posso dizer do que a gente aprendeu a vida toda, né, de você estudar, de você se aprofundar. Então tudo isso era para o meu crescimento, eu consegui enxergar que aquilo ali ia fazer com que eu crescesse mais ainda, né.
E outra coisa, várias pessoas que eu conhecia na época da faculdade, eu sou formada em administração de empresas, e na época da faculdade tinham várias pessoas que trabalhavam comigo que eram da indústria e que vieram de banco. Fazia total fit com que eu já trabalhava, onde eu já atuava. Então acho que essa conexão com as pessoas foi o ponto chave para eu querer vir para a indústria. Ah, legal. A indústria é realmente apaixonante. Eu falo que eu sou suspeito para falar porque trabalhei 9 anos na indústria, saí e continuo na indústria indiretamente hoje. Então, poderia É ter viciante. ido para outros rumos, né? Tomado outros rumos na minha carreira, mas é uma coisa apaixonante. Não é fácil, cada vez mais desafiante, né? Não tem glamour nenhum a profissão. Eu vejo aqui, tem hora o pessoal manda foto pegando lancha para ir visitar médico, estradas com as piores condições possíveis. O risco das estradas, eu sofri um acidente trabalhando como rap, graças a Deus. Só tenho a lembrança aqui de uma placa e 6 parafusos para me recordar do quanto que a Oh, meu estrada pode ser Deus. perigosa. Mas, graças a Deus, foi só isso que eu tive. Mas tem esses riscos, então tem muita coisa envolvida nessa profissão. Tem. Como você hoje, a saída do lar, mamãe que tem que deixar as crianças em casa porque faz parte da sua posição hoje estar em vários lugares, acompanhando o seu time. Faz parte, não tem glamour nenhum nisso. Porque É, você não está em um resort, você está em hotéis a trabalho. isso mesmo. E aí você falou um ponto que é interessante reforçar o seguinte, existe a paixão. Quem entra na indústria se apaixona, mas a gente também não pode confundir isso com romantismo, né, porque Exatamente. existe ainda muito aquela não vou dizer que existe muito, se existiu até mais talvez no passado, as pessoas imaginar que a indústria farmacêutica era um mundo fantástico, né, no sentido de que eu estou entrando, eu vou ganhar um bom salário, eu vou andar de carro e tal, mas e o trabalho, né, o que é que eu vou efetivamente fazer quando eu estiver lá dentro? Então existiu também já, a gente hoje em dia talvez até menos, eu ouço falar pouco, mas existiam muitas frustrações às vezes, né, do entrar e dizer assim: "Não, não era isso que eu esperava". Então também a gente não confundir um pouco do romantismo com a paixão pela, né, pelo que faz, Exato. a ambição, o querer fazer acontecer. Exatamente. É uma profissão bonita, extremamente desafiadora. E isso, para quem gosta de desafios, é ótimo, porque todos os dias são diferentes, por mais que você faça o mesmo trabalho, são dias diferentes, mas tem as suas nuances também, o ônus, né? Então, isso Isso. tem que ficar claro para quem ouve e deseja ingressar nesse mercado, para quem quer construir uma carreira sólida também na indústria farmacêutica, há um preço a ser pago. E vai estar tudo bem se você não tiver disposta ou disposto a pagar esse preço. É uma coisa pessoal de cada um e a gente tem que entender o momento da carreira, o momento profissional, o que a gente quer para a vida, para saber o que faz e o que não faz sentido para a gente, né? Isso na verdade faz parte de qualquer profissão. Crescer, Exato. a criança quando ela está crescendo dói, né, Dói, então crescer dói. Aonde não você tem. esteja, independente de ser na indústria, né, você vai ter que saber, lidar com as situações, lidar com os conflitos muitas vezes conflitos internos, né. Por exemplo, como você mesmo falou, hoje eu trabalho, faço norte e nordeste, né, eu tenho 8 CTs a nível Brasil não, perdão, a nível região que eu cubro. Então eu tenho que estar com eles, né, mas estando com eles eu não estou na minha casa. Mas aí é você conseguir lidar e equilibrar isso, né, a sua vida pessoal com a vida profissional. E eu acredito muito que a gente consegue. Muitas vezes está muito mais dentro da gente do que dentro do outro, quando a gente fala do CNPJ, entendeu? É a gente saber Exato. lidar com essas organizações, digamos assim. Exatamente. Não tem para onde fugir. E conta para a gente aqui, Janaína, como foi o início, os primeiros desafios e o que mais te marcou nessa transição do banco para a carreira na indústria farmacêutica? É um desafio, sem sombra de dúvidas. É você ter que lidar com, né, você por mais que no banco você lidar com pessoas, você está lidando com pessoas diferentes, rendas diferentes, você entender a vida da pessoa naquele momento, é uma coisa. Outra coisa é você começar a trabalhar com um médico que você tem que a sua postura é outra. Geralmente você está lidando
com pessoas profissionais que têm pensamentos e culturas diferentes, mas que você precisa realmente se adequar àquilo ali. É você entender o ambiente que você está, o posicionamento e o respeito que você precisa colocar, né, porque assim, quando a gente passa a trabalhar na indústria, a gente precisa entender também uma coisa, e também, na verdade, eu acho que em todo local que a gente for trabalhar, que atuar, o respeito ele precisa ser mútuo, né, não é porque eu estou ali, que é um médico, que eu posso, ceder ou então quando eu falo ceder é tipo assim: "Não, eu sou menor que ele", não, nós somos iguais, Me né, colocar numa condição de estamos inferioridade com relação a ele, né? isso mesmo, nós só estamos em posições diferentes de trabalho, né. Ele é médico Exato. e eu sou um rep, eu sou uma pessoa da indústria farmacêutica, profissões diferentes, apenas isso. Então eu acho que muitas vezes, o desafio ele está muito mais em você entender aonde você está e até onde você deve chegar. Né, a indústria de um tempo atrás era uma indústria que tinham, situações diferentes, né, então tudo isso você tem que aprender a lidar, é muito diferente do mundo que eu vivia, entendeu. E você lidar também com a concorrência, o seu colega que era seu colega, que deixa de ser o seu colega, porque você passa a ser concorrente, tinha muito isso. E para mim talvez foi o maior conflito que eu enfrentei, é você entender que você está num ambiente aonde você precisa se posicionar, e o seu colega de antes, muitas vezes vai deixar de ser seu colega. Talvez eu acho que talvez foi o maior embate que eu tive, em relação a isso. E também o aprender a lidar, aprender a fazer uma propaganda. Não sabia fazer propaganda, eu comecei do zero e eu entrei logo aonde? Na hospitalar, né. E você entrar na hospitalar, o negócio é diferente, a conversa é diferente. Então começar neófita, como a gente fala, entendeu, nesse universo, era mais complexo, sem sombra de dúvidas. Imagino. Eu acho muito interessante isso que você trouxe para a gente sobre essa relação com o médico, que tem que ser uma relação saudável, mas tem que ser uma relação de respeito mútuo também. E muitas das vezes o Isso, profissional da indústria farmacêutica acaba colocando o médico num pedestal, como se ele fosse um superior e se rebaixando. E quanto mais eu faço isso, essa distância fica, pior a relação é construída. Então é importante o profissional se posicionar, né? Eu falo sempre, o propagandista, o consultor, ele é um especialista de produto. O médico é um especialista em doença e tratamento. Quando você se posiciona como especialista em produto, você iguala, porque são dois especialistas conversando para identificar o quê? As melhores terapias para o paciente dele. sem dúvida. Porque é humanamente impossível o médico hoje, com a quantidade de marcas, de classes terapêuticas, de substâncias, de tudo quanto é medicamento, o médico saber o detalhe. É o profissional da indústria farmacêutica que precisa se posicionar conhecendo o produto para encontrar aquele paciente que o médico vai utilizar. Não tem nada fácil, mas é plenamente possível fazer isso dentro do consultório. É. E uma coisa que eu acho que tem que ficar bem clara, se fala muito em relacionamento, né. Eu preciso ter uma relação, né, uma boa relação com o médico. Eu acredito que sim, a gente precisa ter uma boa relação, desde a atendente ao médico que a gente visita, mas a gente precisa ter uma relação pautada no profissionalismo. Né, após o consultório, beleza, você pode ser amigo do médico, você pode frequentar a casa, ele pode frequentar a sua casa, enfim. Mas na hora do ambiente do trabalho, a gente não pode deixar isso confundir, porque muitas vezes, se você chegar nesse médico, ele não vai entender a lacuna entre Janaína e a pessoa que chega ali só para conversar, bater papo, saber como foi o final de semana, não. Você tem que chegar lá como profissional, sim, porque senão você não vai vender, né. Essa relação de amizade, do oba-oba, do "ah, tá legal, tal", isso não vai fazer você vender, nem vai fazer você crescer na indústria farmacêutica, sem sombra de dúvida. O que vai fazer você crescer é você Exatamente. fazer negócio, né, é você se dar o respeito, é você sentar junto com o médico, conversar, é uma coisa que eu sempre, talvez até por ter vindo ter iniciado na hospitalar, isso me favoreceu muito. E é uma coisa que eu trago muito para o meu time, converse sempre com o médico, conversando a gente aprende. Conversar é uma leitura de livro, né. Quanto mais você ler livro, mais você se aprofunda nas temáticas, mais você pode discutir junto com quem você quem com quem a mesa que você está frequentando, digamos assim. E a mesma coisa é para esse momento. Então,
use isso, abuse de conversar com ele, de entender quem é ele dentro do seu negócio. É isso que vai fazer você Exato. crescer. Crescer não só de resultado, não é vender caixinha, é vender negócio, é você crescer entendendo cada vez mais do ambiente onde você está inserida dentro do seu negócio. Exatamente. Porque o grande objetivo ali não é fazer relações, é construir relacionamentos para negócios. O objetivo Isso, é a participação na prescrição do médico. A amizade pode surgir, claro, mas é consequência, não pode ser causa. A minha entrada dentro do consultório não pode ser para ser amigo do médico, da médica. Tem que ser para porque gerar se negócio. E muitas perde. vezes, exato, e as pessoas acabam confundindo as coisas. E depois, quando precisa confrontar, mas o confronto não em questão de briga, mas confrontar uma prática do médico para apontar uma outra opção, fica com medo de causar um desgaste Fica na com relação medo. por causa da Isso mesmo. amizade e acaba pisando em ovos, atrapalhando todo o negócio. Então, isso aí é muito importante, muito legal você trazer isso aí, porque é uma coisa que eu falo recorrentemente dessa importância, entrar dentro do consultório com o objetivo pré-estabelecido. É negócio, E eu acho que nunca é tarde para nunca. retomar. Entendeu? Porque senão é um ciclo vicioso. Você vai fazer aquilo ali e vai sempre conseguir, continuar fazendo, vai virando rotina, porque você tem que sair de casa com um propósito. Qual é o meu propósito? Ah, é salvar vidas, meu propósito é o quê? É vender mais caixinhas. E o vender caixinhas não é você chegar para o médico e dizer: "Doutor, me ajude, estou precisando vender". Não, não é isso. Porque quando você traz isso para o médico, você está tirando o valor do seu negócio, inclusive do seu produto perante ele, né. Até da sua imagem profissional também, Sem né? Porque dúvida, você não tem nada para oferecer a não ser virar um pedinte. sem dúvida, né. Eu vim aqui porque eu quero vender saúde para o seu paciente. Eu vim aqui porque eu quero oferecer o melhor para o seu paciente. Eu sou paciente, meu pai é paciente, minha mãe é paciente, então é assim que a gente vai ter que conquistar ele. E dessa forma a gente de forma alguma perde o respeito, nem pelo contrário, e nem muito menos a amizade do médico. É amigo fora, dentro vamos ser profissionais. Eu acho que tem Negócios, muito disso, exatamente. entendeu? E isso não se perde, isso não se perde. Concordo com você em gênero, número e grau. Perfeito. Janaína, na nossa conversa, quando a gente se conheceu, para falar um pouquinho, né, do podcast, para te receber aqui, você comentou, contou uma parábola para mim que eu achei fantástica. E eu queria te pedir para você compartilhar ela com a gente aqui, porque faz todo sentido para aquilo que a gente vai conversar hoje, que é sobre o aspecto do protagonismo na carreira, sobre a construção de uma carreira na indústria farmacêutica. Por favor, compartilha com a gente aquela história tão bacana. Ah, vamos sim. Inclusive, eu acho que faz total fit com o que a gente acabou de conversar. Eu digo que nosso trabalho, ele é uma construção de uma casa, né. Quando a gente começa a trabalhar, eu trago muito isso desde sempre, quando eu comecei a trabalhar com liderança para os meus times. Quando a gente começa a trabalhar, e aí eu vou falar independente do momento em que eu estou, se eu comecei hoje, se eu comecei amanhã, ó, né, se eu começo daqui a um mês, enfim. Mas a gente tem que ter isso muito em mente. Quando a gente vai construir uma casa, é muito mais fácil você construir da base do que você estar reformando a casa. Quando a gente vai construir uma casa, é igual ao nosso trabalho. A gente vai fazer o assentamento, a gente vai fazer o alicerce da casa, vai levantando as paredes, vai colocando o telhado. Depois, por fim, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazendo os acabamentos, depois a gente vai colocar os móveis. E é assim o nosso trabalho. Quando a gente chega para o nosso médico, é muito mais fácil a gente começar e entra um pouco do que a gente estava conversando lá atrás. Eu estou visitando o médico, é a minha meu primeiro contato com o médico, eu vou começar do zero, eu vou começar do alicerce. Eu vou mostrar quem eu sou, aonde eu estou, quem é o meu produto e quero conhecer esse médico, e eu vou subindo as paredes. E isso é o trabalho como um todo. É muito mais fácil do que eu ir reformar a minha casa. A reforma da casa, ela demanda custo muito mais alto, tempo, você projeta uma coisa, ela sai do meio do caminho. Eu acho que todo mundo, né, que está aqui pode, eu acho que imaginar isso, quem já passou por uma reforma de uma casa, né, o quanto muitas vezes você tem que sair da casa para fazer essa reforma. Essa casa é um apartamento, aonde seja. Então ela gera
custo mais alto, ela gera sujeira, né. Então, se a gente levar isso para o nosso ambiente, é muito mais fácil a gente construir do zero, do que a gente ter que estar reformando toda hora, entendendo que: "Poxa, eu preciso recomeçar, porque esse caminho aqui não está dando". Embora nada proíbe que eu queira fazer uma reforma na minha casa, se eu entender que aquelas paredes, aquele alicerce, aquele telhado que eu preciso reformar não estão legais. Então eu acho que a gente precisa entender um pouco disso. Se eu, por exemplo, eu estou construindo uma relação com o meu médico na minha visita, uma relação de respeito, uma relação de resultado voltada para o negócio, beleza, eu estou construindo. Se em algum momento eu entender que isso não está indo pelo caminho correto, eu vou precisar reformar o que está no meu trabalho, o que está ao meu alcance. Ah, não posso reformar? Pode reformar, mas você vai demandar mais tempo. Talvez entre um pouco daquilo, sabe, Elber, do que será que eu consigo? Será que eu consigo retomar com esse médico um diálogo aonde eu não confunda ou o médico entenda que essa minha conversa não vai impactar, não vai ser diferente, porque muitas vezes eu já escutei, eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado, até você, Elber, que você vai trabalhar com um gestor no campo, e às vezes um médico liga para você depois e diz assim: "Menino, não entendi nada, isso aqui não era você", entendeu? Não é? Porque às vezes você está com um gestor e às vezes você termina, passando por uma necessidade de mostrar algo diferente, de fazer alguma situação, né, mostrar para ele que coisas que ele não conhece, mas que eu, Janaína, conheço, porque estou ali diariamente com o médico. Então, muitas vezes acontece isso, mas por quê? Porque muitas vezes você está visitando um médico, e aí o processo da sua visita, o processo do seu diálogo com ele, termina sendo diferente por uma situação. E aí, como é que eu vou fazer isso voltar ao zero? Então, eu sempre penso isso. Vamos tentar nos conhecer, vamos tentar nos desenvolver quando o processo está começando. Ele é mais fácil. É mais fácil de você crescer junto com esse processo do que você precisar voltar atrás. Mas nada impede de você voltar atrás. Exatamente, porque o recomeço, ele é necessário muitas vezes, né? Porque se eu não tinha experiência, eu comecei a construir uma relação com um caminho errado, não vou nem falar a palavra errada, mas para uma direção que não vai me levar para aquilo que eu tenho como objetivo, eu tenho que corrigir rota. Sem dúvida. Persistir no erro vai continuar me afastando do meu objetivo, daquela imagem que eu tenho. Eu costumo sempre dizer, Janaína, que o relacionamento na indústria farmacêutica que não gera negócio não serve para nada, porque eu estou ali com o intuito de gerar negócio. Se eu estou com um relacionamento que eu não consigo gerar negócio, alguma coisa não foi construída no momento certo para que agora gere negócio. E aí eu tenho que corrigir. Aí, como você falou, vou ter que quebrar, vou ter que me expor, vou ter que enfrentar até mesmo a minha situação própria de não querer, as minhas crenças interiores que me impedem, o Isso medo mesmo. de quebrar uma relação. Então, tem tantas variáveis envolvidas que vai trazer uma complexidade ainda maior para uma situação que já é difícil. Eu vou estar trazendo mais dificuldades ainda. Então, daqui para frente fica como grande é, direcionamento, né, Janaína? Construa os próximos relacionamentos voltado para o negócio, que vai Isso. fazer muita diferença na sua carreira. E você já vai começar esse relacionamento construindo ele corretamente. Eu acho que essa relação que a gente tem, que de uma forma geral, né, seja com o gestor, seja com nossos colegas, seja com o médico, ela é um aprendizado diário. Agora a gente precisa estar aberto, né. Eu digo o seguinte: todos os dias a gente aprende. Todos os dias a gente aprende, porque as pessoas são muito diferentes. Você aprende de uma forma que você falou com alguém, às vezes você falou mais ríspido, ou às vezes você falou de forma mais melancólica.
ou você fez uma pergunta que para você, de repente, você pode dizer assim: "Nada a ver essa pergunta", ou para mim tinha tudo a ver. O que a gente não precisa ter em se tratando de indústria farmacêutica, eu acho que de uma forma geral profissional, é medo. Medo de aprender. A gente tem que estar aberto ao aprendizado. O aprendizado ele é diário. Você aprende a lidar com pessoas, você aprende diária, a gente aprende na indústria e leva para dentro de casa, Exato. né. A gente aprende em casa com os nossos filhos que estão se educando, eu estou voltando a aprender matemática, português, história, tudo, entendeu. Então o aprendizado, mas a gente precisa estar aberto para isso. E a história da construção da casa, eu acho que ela leva um pouco disso. A gente vai perder tempo em alguns momentos, a gente vai perder tempo, dinheiro, vai, a gente vai precisar investir mais, vai, mas a gente tem que estar preparado. O interessante é que a gente pelo menos tenha a rota inicial, por onde é que eu quero seguir. Se a gente tiver essa rota inicial, com certeza a gente vai ter mais lucratividade nesse sentido, mas nada impede de que eu tenha dar um passo atrás. Vai ter momentos, eu já dei na minha carreira passos atrás. Entendeu? De entender que não era o momento certo. Quando eu entrei na indústria, eu sempre tive muita concepção para onde eu queria ir. Eu quero ir para ali, eu sempre tive. Quando eu entrei onde eu estou hoje, eu entrei construindo meu PDI, dizendo assim: eu sei para onde eu quero ir. Eu quero liderança. Eu quero ser líder de líderes, eu quero crescer dessa forma. Mas eu também quero trafegar por outros caminhos. E isso é um aprendizado. Em alguns momentos eu queria liderança, chegou a liderança na minha porta, mas não era o meu momento. Então eu tinha que entender, que talvez se eu tivesse ido naquele momento, eu tivesse tendo que reformar minha casa novamente, entendeu? Então a gente precisa também se conhecer. O autoconhecimento é fundamental para qualquer coisa na nossa vida, né? Exatamente. Autoconhecimento é libertador. Não tem como. É, E isso que você traz é muito legal, porque a gente está falando do inconformismo, que é muito necessário na carreira de qualquer profissional. sem dúvida. Hoje, a gente não quer um profissional acomodado, um profissional que não queira se desafiar, um profissional que queira fazer, sempre foi assim. A gente precisa desafiar esse status quo a todo momento, porque senão a gente fica preso num ciclo vicioso que não nos leva, principalmente nesse mundo moderno que a gente vive hoje, onde a mudança é constante. É uma coisa que não vai fugir da nossa vida. O que Sem está mais dúvida. trazendo medo é que a velocidade da mudança hoje ela está muito maior do que tempos atrás. Isso aí tem assustado muito. É. Faz parte desse mundo moderno, né? Elber, você falou uma coisa. eh, eu sempre fui ambiciosa. E eu acho que a ambição é algo que tem que morar dentro da gente. E aí, muitas vezes a gente é mal interpretado. Eu não tenho ambição de passar por cima de ninguém, né? E até porque eu acho que tudo que vem muito fácil vai embora também muito fácil. Mas é a ambição no sentido de desejar o melhor para mim, o que eu acredito que é bom para mim. E uma das coisas assim que eu sempre todas as minhas lideranças sempre disseram isso. Jana, é impressionante como parece que você entrou ontem na indústria. É impressionante, parece que você está começando hoje, pela energia. Então, é uma coisa que eu deixo muito para todo mundo. Energia, ambição, intenção é algo que tem que morar dentro da gente. A curiosidade, a inovação. Eu não estou falando de inovação só de saber mexer, de ser tech save, não estou falando disso, não. Porque isso aí a gente vai aprendendo. Processos a gente aprende. Eu digo muito isso. Eu já contratei e já trabalhei com pares que eram neófitos na indústria, e eu sempre disse. Porque às vezes, né, a gente, vou participar de um processo, já participei de processos que diziam assim, não, eu quero alguém que já tem experiência nisso. Não, isso aqui eu vou aprender. Alguém em algum momento começou do zero. Se eu fui diretor, eu comecei do zero. Né? Eu não comecei como diretora, eu não comecei como gestora, mas eu preciso que me deem essa oportunidade. E eu digo muito o seguinte, que oportunidade e competência, elas precisam estar juntas. Às vezes você tem a oportunidade, mas você não tem a competência. Às vezes você tem a competência e não tem a oportunidade. Quando elas andam juntas, é o casamento perfeito. Eu sempre digo muito Perfeito. isso.
É o casamento perfeito, oportunidade com competência. Mas a competência, eu não estou falando de competência no sentido de, eu sei como é trabalhar na oncologia, eu trabalho na hospitalar, eu trabalho no consultório visitando o médico, eu conheço esse produto. Uma coisa que a gente tem que ter muito claro é o quanto eu estou disposta a aprender. Se eu tenho uma curva de aprendizado rápida, se eu tenho curiosidade, se eu tenho uma ambição de querer fazer a coisa acontecer, nada me proíbe. Nada, 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 nada. Entendeu? Eu acho que tem muito disso. Eu acho que a gente precisa se desafiar muito. A indústria de hoje não é a indústria do passado, né? Definitivamente. Uma vez eu escutei, até conversando com um colega, um médico amigo, e a gente conversando, parou, e ele dizendo assim, Jana, quando a gente olha para a indústria, né, para o representante, para o CT, enfim, a gente tem que entender que 80% termina muitas vezes fazendo o que a maioria faz. 20% se destaca. Então, o que eu trago muito para todo mundo que trabalha comigo, e eu acho que é uma mensagem que eu trago também para mim mesmo. Eu quero estar dentro dos 20%. Eu quero fazer a diferença, não quero ser Eu só quero fazer mais a um. diferença, entendeu? Eu quero fazer a Essa diferença. é a E grande para questão. isso não é a coisa da rigorosidade. Não tem a ver com isso. Tudo isso pode acontecer com tanta leveza. A ambição, ela pode ser leve. Ela não é aquela coisa engessada, ditada. Não é, entendeu? Porque às vezes as pessoas confundem um pouco isso. Exato, porque o plano inicial da minha carreira, ele pode ter desvios de rota, talvez de conhecimentos que eu não tinha, Total. oportunidades que eu não via lá atrás, e eu começo a ver agora. Tá tudo bem. Eu não posso engessar, falar assim, não, aquilo é meu objetivo, eu tracei, eu não posso, agora eu tenho que chegar lá. Porque a gente vai amadurecendo ao longo da jornada. Vai. Tanta coisa E a muda. preparação é tão importante, eu vejo isso na prática, tudo que você está falando, e como eu gostaria de ter ouvido alguns conselhos desse lá atrás na minha carreira. Porque eu fui promovido numa situação em que eu achava que eu estava pronto, preparado, e eu não estava. Porque eu, mesmo tendo tido uma experiência sempre na gestão, uma coisa é você gerenciar uma empresa que fatura 1 milhão por ano, outra coisa é você gerenciar um negócio que fatura 10, 15, 20 milhões por ano. É outro play. É o play de gente grande, não é aquele play que você estava ali antes do jovem. E você precisa de novas competências, outras habilidades para você aprender a lidar com tudo aquilo. Por isso que a preparação na carreira tem que ser contínua. Porque quando você está continuamente se preparando, a oportunidade vai te encontrar preparado em um momento e vai dar um match perfeito. Sem O dúvida. inconformismo, a ambição, como você trouxe, ela é extremamente importante na carreira para não me deixar me acomodar, para eu sempre estar em busca de algo mais. Só que nós também precisamos ter um cuidado muito grande, né, Janaína, com o momento da nossa carreira. Eu vejo pessoas querendo crescer rápido demais como um meteoro, sem estar preparado para os desafios. Eu vejo hoje, todo mundo quer ser consultor técnico, mas pouquíssimos estão prontos para pagar o preço de ser consultor técnico, porque não tem vaga para todo mundo. Vejo muitas pessoas querendo ingressar na indústria farmacêutica, mas não tem vaga também para todo mundo. O que que você está fazendo além da média para poder ingressar na indústria farmacêutica, para ingressar no mercado de especialidades? E o principal não é ingressar, é permanecer por muito tempo com uma carreira Perfeito. sólida, que é o grande objetivo aqui do podcast, do Ponto de Encontro, é trazer profissionais que têm carreiras sólidas na indústria farmacêutica para compartilhar, porque você também cometeu seus erros. Eu cometi vários, mas fazem parte. Agora, a preparação é algo que é inerente. Então, eu queria que você faça um pouquinho mais nessa visão sua, nessa experiência sua que você trouxe do tema, sobre essa paciência no desenvolvimento, no crescimento, para lutar contra esse imediatismo e não me tornar refém dele. Você trouxe vários pontos aí, assim, inconformismo, frustração, imediatismo, e uma coisa que eu ia falar sobre o crescimento. Eu vou começar pelo crescimento. A gente nunca pode esquecer que o crescimento ele é nosso. O desenvolvimento da nossa carreira, ele só nos cabe, né? Porque às vezes a gente escuta muito, né, algumas pessoas dizerem assim: meu gestor não está me apoiando, meu gestor não está me desenvolvendo. A empresa não tem nada para eu poder fazer meu trabalho melhor. Isso mesmo, só nos cabe.
A construção do nosso plano de desenvolvimento, do nosso plano de carreira, ele é somente nosso. Quem está ao seu lado vai estar ali apoiando nesse crescimento. Eu sei que às vezes nem todo mundo apoia, mas assim, vamos entender que todo líder vai apoiar, né? Toda liderança vai apoiar. Então, imaginando esse cenário, a gente precisa entender sim que o nosso crescimento ele só nos diz respeito. Para onde eu quero ir? E aí a gente precisa deixar muito ciente a nossa liderança. Eu quero fazer isso aqui. Eu preciso de você. Pega na minha mão e vamos junto. Porque eu crescendo, você cresce. Eu sempre tive isso. Meu crescimento como rap, eu nunca fui CT. Meu crescimento como rap, ele cabia a mim, mas eu queria trazer todo mundo junto comigo. Porque quando eu entendia que eu fazia com que meu colega, meu parceiro crescesse, eu estava crescendo junto com ele. Entendeu? O individualismo na indústria, ele não funciona. Não funciona. Definitivamente. Por mais que você Você não trabalhe chega a lugar nenhum sozinho, sozinho. você precisa dos outros também. Sem dúvida, você não chega a lugar nenhum sozinho. E aí eu acho que a gente precisa entender muito desse momento. Eu quero crescer, eu tenho que projetar minha carreira, o que é que eu vou precisar fazer para crescer? Eu vou fazer workshop, eu vou participar de mentorias, né, com o Elber, eu vou criar conexões com outras pessoas, vou fazer o network interno, externo. Isso sim, cabe tudo a você. O que você pode fazer junto com sua liderança é o quê? É, até que ele possa sugerir atividades, coisas que façam você crescer, né? E aí eu vou atrelar isso também à questão do inconformismo, do crescer, da carreira. Vou silenciar isso aqui que está. Pronto. Porque existe sim uma celeridade muito grande e aí termina gerando algumas frustrações. Eu vou entrar aqui, vou começar na primary care, vou começar a trabalhar, mas eu já quero projetar para ir para uma oncologia, para uma raras, para uma gestão, para um marketing, para onde quer que seja. Só que tudo demanda tempo, aprendizado e entrega. Eu não posso dar um passo sem antes eu ter entrega onde eu estou. Eu acho que isso é o ponto principal. Às vezes você vê muita gente entrar na indústria ou até trocar de casa, mas com um olhar de que, fulano cresceu muito rápido. Aquela pessoa ali teve uma transição meteórica e eu vou fazer isso e vai ser isso. Então gera frustração. Às vezes entra na indústria ou entra naquele determinado laboratório já almejando ir para outro local e diz assim: Poxa, eu não fui valorizado. Mas muitas vezes não é isso. Eu tive um diretor, eu participei de um workshop e ele trouxe claramente: eu não tenho como dar um passo se eu não tenho entrega onde eu estou. Tudo que a gente vai fazer na vida da gente, dentro da indústria, você tem que ter um conteúdo, você tem que ter uma história para contar. Qual a história que Janaína vai contar para sair de onde ela está para dar um próximo passo? Se eu não tenho história para contar, aí tudo bem, né? A gente sabe que existem situações, porque ser que tem pessoas pensando assim, não, mas eu não conheço isso, fulano não foi desse jeito, mas são exceções. Se a gente for falar na sua totalidade, para você crescer, você precisa ter entrega. Eu preciso ter uma história para contar. Eu vou para um processo seletivo, seja dentro de onde eu estou, da casa onde eu trabalho, ou externa, eu vou ter que então contar uma história. Eu vou ter que dizer por onde eu trafeguei. E é muito comum, às vezes, você perguntar, me conte sua história. Às vezes, as histórias, não vêm com recheio, sabe como é? Não vem com a história, porque quem tem história para contar vai falar com naturalidade, não vai precisar, né, de um script, digamos assim. Ela vai contar, porque vai vir a história, vai vir a construção, vai vir o sucesso ou os insucessos. Todo mundo tem sucesso e insucesso. Não tem como você dizer que você só teve case de sucesso. Quantas vezes a gente não se frustrou? Quantas vezes a gente não projetou até um evento? Eu mesma projetei um evento e imaginava que ia dar casa cheia. Quando eu olhei,
quase ninguém, entendeu? Me frustrei, frustrei, aprendi com o evento, aprendi. Mas a gente tem que ter história para contar, seja boa ou seja ruim. Ruim, que eu digo assim, de aprendizado. O aprendizado, volta a dizer, ele é constante. Eu sempre vou falar sobre isso, entendeu? Exato. Tem até uma frase, né, que diz que eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. E muitas vezes é Sem melhor dúvida. aprender do que ganhar, porque esse aprendizado lá na frente ele vai fechar uma conta muito maior do que você fecharia agora. Então, É, as pessoas, o imediatismo ele faz mal na carreira da gente, porque a gente quer dar passos maiores que a perna e lá na frente a conta também vai fechar. Vai me fecha. cobrar o desenvolvimento que eu não tive no momento certo, a falta de resultados. O, uma coisa que eu falo, o que define para mim um profissional júnior, pleno e sênior não tem nada a ver com tempo de pasta, mas comportamentos e resultados. Porque comportamentos é que me dão resultados. É isso que eu tenho que trabalhar. Quais comportamentos eu preciso mudar para ter novos resultados, principalmente no mercado cada vez mais competitivo, cada vez mais acirrado, onde tudo é muito igual. Hoje, a gente vive num mercado o mercado retail de commodities, praticamente pouquíssimas situações fogem, que tem diferenciais para o representante oferecer ali para o médico. É tudo muito igual. E a frustração é uma máxima na carreira também, né, Janaína? Não tem como você fugir dela. Agora, o que que ela está te ensinando? O que que ela está te apontando que você precisa mudar, aprender? Essa é a questão. Você falou uma coisa e eu fui fazer uma reflexão sobre a minha carreira. Eu moro em Natal, como foi dito. É uma cidade pequena, comparado aí com a imensidão né? Se falar em Nordeste aqui, você pega três grandes Fortaleza, centros: Recife, Recife, Fortaleza, Salvador. Salvador, entendeu? Que aí você vê as coisas acontecerem muito rápido, né? Toda hora tem vaga, toda hora tem oportunidade de crescimento, enfim. Eu tinha tudo para não, né? Gerente, numa multinacional, morando em Natal. Eu sempre trago muito isso para o meu time, para as pessoas que estão pensando em crescer, porque às vezes, muitas vezes, as pessoas dizem assim: ah, mas eu moro em tal canto. Eu moro. Cadê? Eu acho que é Laís, né? Que está aqui, é Laís, se eu não me engano, é Laís, Campina, que é de Campina Campina Grande. Grande. Eu moro em Campina. Eu moro em qualquer interior, qualquer cidade menor, de pequeno porte, como é Natal, eu não tenho por onde crescer. A gente vai para onde o nosso coração e a nossa mente querem. Eu sempre vou dizer isso. Eu participei de um processo seletivo para gestão. A vaga não era para Natal. Agora também tinha que entender o seguinte: até o quanto eu estava disposta a enfrentar, né, passar uma semana fora, tal. Beleza. Eu entendi que aquilo ali cabia para mim, cabia. Mas eu fui para um processo aonde todas as pessoas que estavam no processo eram das cidades sedes. Bahia, no caso não Bahia, né? Salvador, Salvador Recife e e Fortaleza. Fortaleza. Eu estava em Natal. Nem Natal fazia. Eu fui para o processo e eu disse: eu vou fazer esse processo para ficar. Muita gente me desafiou. Janaína, como é que você vai? Você vai se expor? Eu disse, não, não vou me expor. Eu vou me expor, sim, positivamente. Eu vou mostrar para eles o porquê que eles devem me contratar. E aí também vem um pouco do tipo: ah, Janaína, você está contando a história bonita porque você ficou. Não. Se eu também não tivesse ficado, eu queria ter ido lá mostrar quem era a Janaína, o porquê que eles deveriam me contratar. Se não fosse daquela vez, ia ser para uma Na próxima. próxima, exato. Entendeu? Quem trabalha na indústria, se tem uma das coisas, uma das características que a gente tem que ter é o positivismo. A gente não pode desistir nunca. Nunca. A gente tem que ser muito positivo. Porque se a gente não for positivo, é a caixinha que a gente não vende, é a burocracia que a gente não entrega, enfim, é tudo, né? Porque sempre a gente vai ter uma desculpa para o cansaço, porque hoje eu visitei demais, porque hoje eu dirigi demais, enfim. Então, a gente tem que ter isso em mente. Se eu quero algo, eu consigo. Eu digo muito para meus filhos, todos os dois são atletas. Vocês quiserem ganhar o jogo, vocês vão ganhar o jogo.
Porque o ganhar, muitas vezes, independe do placar. Hoje ela teve um jogo, um campeonato. Ela perdeu, mas ela chegou radiante em casa, porque ela ganhou. Ela ganhou visibilidade, ela ganhou experiência, ela jogou muito bem, só não foi o dia dela, entendeu? Exatamente. Então, Um só vai isso é o que a ganhar. gente precisa ter em mente, né? O Exato. quanto eu estou aprendendo, como você mesmo falou, Elber, às vezes não eu digo, não é o ponto fraco, é o que é que eu posso me desenvolver, é o ponto de desenvolvimento, todos nós temos. Todos Nós, nós. quantos anos eu viva, quantos anos eu vou ter ponto de desenvolvimento? Não Quantos tem anos? jeito. Sempre vai Não tem ser assim, jeito. Exato. né? E tem uma coisa, uma frase de Henry Ford, que eu gosto sempre de repetir, principalmente quem está buscando uma transição ou ingressar, que ele fala: existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. E é a máxima. Eu vejo isso, esse final de semana eu disputei um torneio de beach tênis e eu mudei de categoria, eu subi de nível. Eu fui disputar um torneio com um nível acima e um nível acima desse nível que eu fui. Eu cheguei na semifinal e perdi, e fiquei super feliz de ter ficado entre os quatro primeiros no torneio de 14 duplas. Dúvida. Por quê? Porque foi meu primeiro torneio mudando de categoria, mas estava alinhado com a minha expectativa. Eu fui para poder chegar ali e, se, claro que eu queria ganhar, mas tinha alguém melhor do que eu. Só que me deu o aprendizado que eu preciso corrigir para quê? Para continuar evoluindo. Porque se eu continuar em casa ou só jogando, eu não vou evoluir. Então, eu estou tendo que fazer o quê? Fazer aula particular. Para quê? Evoluir a parte técnica. Porque quando eu começo a evoluir minha parte técnica, o meu jogo melhora. Eu ganho mais preparo físico. Eu também tenho que ir para academia para fortalecer meus músculos para não machucar. Na carreira é a mesma coisa. Eu tenho que entender para evitar frustrações. Se eu acabei de entrar na indústria farmacêutica, eu quero falar que eu vou para doenças raras, e colocar um prazo de 2 anos, pode acontecer? Pode. Só que a chance disso acontecer é mínima. Será que eu estou preparado para essa frustração ou ela vai impactar na minha performance? E aí vai gerar Perfeito. em mim uma perda de performance que vai colocar em perigo a minha própria empregabilidade, a minha carreira na indústria farmacêutica. A gente precisa ser muito, alinhar a expectativa das coisas mais importantes que a gente precisa fazer. Eu, como rep, com o meu gestor com o gestor dele, e o gestor também com a equipe dele. Porque todo mundo quer ser promovido. Agora, todo mundo está pagando o preço para ser promovido? Definitivamente não, porque é uma pequena parcela que está fazendo algo mais. A grande maioria está se sujeitando a ser o mais do mesmo. E o mais dos mesmo, infelizmente, não tem visibilidade Não tem. e dificilmente vai ganhar, galgar. Pode, mas aqueles que se preparam para as oportunidades estão muito à frente de qualquer outro profissional do mercado. É, E é essa mudança de mentalidade que a gente tem que ter, de ser sem dúvida. protagonista da carreira. Eu assumi as rédeas da minha carreira porque eu, quando assumo as rédeas da minha carreira, eu sei que o desenvolvimento cabe a mim. Eu não vou terceirizar para o meu gestor. Ele vai ser mais um a me desenvolver. Eu vou atrás de ajuda. E todos nós precisamos de ajuda em algum momento da nossa carreira. O vice-presidente, o diretor do laboratório você trabalha, precisa de orientação também de outras pessoas que já passaram por ali, naquele caminho antes. São novos conhecimentos. Então, nesse mundo que a gente vive hoje, uma certeza é: amanhã vai ser diferente de hoje. E pode ser muito diferente de hoje. Você está preparado para mudar rápido, se adaptar rapidamente às mudanças para entregar resultado? Ou então você vai ficar, como meu irmão diz, ótimo desculpa. E quem fica bom em desculpa não fica bom em mais nada. Esse é o grande problema. Mas é. As expectativas precisam estar muito bem alinhadas. Eu digo as expectativas internamente, falando de onde a gente está, mas principalmente as nossas interiores, como você falou, né? Senão vai existir uma frustração, um inconformismo, vai sempre dizer assim, mas eu merecia. E a gente termina olhando e julgando o outro, que de repente foi quem assumiu uma posição, entendeu? E aí gera todo um desgaste. E aí você vai ter que parar para fazer uma autoanálise ou até não, né. E uma das coisas que eu digo muito também aqui na indústria, que a gente precisa ter, é a mente aberta para feedback, porque nem todo Feedback é um mundo tem. presente, né? É um Muitas vezes presente. muitas vezes, né, a gente diz assim: "Eu recebo feedback", mas não é o receber, é o ouvir,
é o processar, é o Sem entender, será que resistência, sem resistência. sem resistência, né. E eu acho que o feedback é algo que faz a gente crescer. Eu sempre trouxe muito feedback para minha mente como algo bom para mim. Eu acho que é algo que, eu acho que hoje eu cheguei onde eu cheguei, muito através de feedback. E o Hoje eu feedback trabalho ajuda muito. muito São isso. direcionamentos, né, que a São gente precisa ter. direcionamentos A isso, humildade de ouvir um feedback muitas vezes que a gente não tem, porque a gente está tão cheio de certezas dos caminhos que a gente precisa dar naquele degrau que a gente está, que a gente acha que a pessoa que está 2 degraus acima não vai poder apontar para a gente um caminho melhor. A visão dela é muito melhor. A isso. humildade para receber o feedback ela é muito importante. É, porque senão gera Principalmente quando é o frustração. feedback que a gente não quer ouvir. Isso mesmo. O feedback, tipo assim: "Tá tudo lindo e maravilhoso". Ó, espera aí, vamos Todo mundo lá, tem quer. alguma coisa errada, tem Esse é alguma lindo. coisa errada. É, eu acho que a gente tanto a pessoa independente, isso não tem nada a ver com liderança, isso tem a ver com independente do cargo, todos nós podemos sim estar preparados para dar um feedback, assim como receber. Né, e eu acho que isso é uma parte do crescimento da gente na indústria, né, independente de onde a gente esteja. Muitas vezes a gente escuta o quê? "Não, não vou falar porque eu acho que o outro não vai gostar". Então é algo que a gente já concede no nosso pensamento como uma verdade nossa, e não é. Se a pessoa também não quiser ouvir, beleza, não tem problema. Mas a gente traz muito isso, porque tudo isso está gerado ao quê? As perspectivas de crescimento, as frustrações, ao entender qual é o momento certo. Eu acho que o feedback é algo que tem que fazer parte das pessoas que querem realmente crescer. Exato. Eu percebo que a gente muitas vezes perde grandes oportunidades de crescimento, de aprendizado, por se fechar para um feedback. Eu já fui muito assim. Então eu vejo que perdi conselhos valiosos de profissionais experientes que estavam comigo por me fechar na minha própria opinião. Isso é maléfico demais para a carreira. É, Porque todas as vezes que a gente se fecha na nossa verdade, a gente está deixando de ver a verdade. Porque a minha verdade, né, sobre a minha ótica, não é muitas vezes a verdade. E eu preciso estar aberto para isso. Seja o feedback de um médico, de pedir também esse feedback para um médico do meu trabalho. Se eu não estou tendo resultado, alguma coisa está errado. Pode ser a maneira como eu estou abordando esse médico, pode ser a maneira do produto, o produto que eu estou falando desse médico. Tem várias situações que podem acontecer. A gente tem que ter menos, largar as pedras na mão para receber um feedback, né? Porque senão a gente fica querendo, cada coisa que fala que a gente não vem tacar uma pedra. A gente vai com resistência, a outra pessoa sente e acaba deixando de falar coisas que a gente precisava ouvir. Até você de um falou uma filho a gente precisa ouvir, muitas sem vezes, um dúvida, feedback, porque a gente pode errar. sem dúvida. Você falou uma coisa que eu até fiz uma viagem aqui. Eh, eu lembrando quando eu estava trabalhando, né, como rep, quantas vezes eu pegava aqueles médicos parceiros, assim, que gostam de conversar, de dar dicas, muitas vezes, não foi uma nem 2 não, e eu fui viajando, porque eu fui me lembrando das situações, entendeu. Médicos que são professores, médicos que são influenciadores, quantas vezes eu não cheguei para me sentar no consultório e dizer assim: "Ó, eu queria que você me desse uma dica, o que é que você gostaria de ouvir?". Ou então de eu dizer assim: "Olha, eu tenho esse produto aqui. Ah, saiu um estudo. Me ajuda aqui. Como é que você acha que eu deveria abordar? Qual tipo de evento você acha que eu deveria fazer? O que é que você acha que chama mais atenção?". Eu sempre ouvi muito, porque ele é nosso cliente. Ele é que eu estou levando. Então, ninguém melhor do que ele, que está na roda dos amigos dele, digamos assim, que possa me trazer, eh pontos ou ações que eu poderia estar fazendo para estar atuando de forma mais assertiva, entendeu. Então, você falou, aí eu fiz aquela viagem, sabe quando você vai assim então eu acho que a gente tem que pegar as oportunidades, Com né, as certeza. oportunidades de crescimento, de aprendizado diário. Isso é fundamental porque a gente perde oportunidades do nosso cliente falar o que é. Eu falo muito aqui na mentoria com as pessoas assim: olha, aquele médico que não prescreve nada do seu produto é uma excelente fonte de informação. Do mesmo jeito que aquele prescreve muita classe terapêutica, o seu produto também é outra fonte de informação para você trocar entre os dois e levar um para o outro visões diferentes do negócio.
Porque aquele que prescreve muito o seu produto viu alguma coisa que aquele que não prescreve nada ainda não viu. E o seu trabalho é levar clareza para ele naquilo que ele não está vendo. Sem dúvida. Então, eu preciso de feedback. Ter um laboratório que eles têm uma visita que é visita de feedback. É uma visita como se fosse pasta fechada para conversar com o médico, entender e direcionar, dar novos rumos para aquela visita que está sendo feita. E chama visita de feedback. Eles param, alinham a rota para aquilo que o médico espera do propagandista, do profissional que está visitando Legal. ele. E é interessante a gente fazer isso com alguns médicos que não estão evoluindo. Chegar e questionar realmente, doutor, o que eu estou fazendo de errado? O que que eu não estou deixando de fazer? O que que o senhor gostaria que eu fizesse? Perguntas simples, mas que podem abrir muitas portas, né? É. A pergunta, ela é sempre bem-vinda. Toda Exato. pergunta, toda pergunta. É o perguntar para o médico, é o perguntar dentro da casa, né, da indústria que a gente está atuando, é perguntar em casa, né? Muitas vezes a gente tem medo de ouvir. Exatamente. E o mais tão importante quanto saber perguntar é saber ouvir, né? A Isso. resposta que vai vir. Pode ser aquilo que eu não quero ouvir, mas eu preciso ouvir. É. Janaína, a gente está chegando na fase, na reta final aqui do podcast, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta para você, que você já tem uma história aí, são mais de 20 anos na indústria farmacêutica, 23 anos que você está aí, e muita coisa mudou nesse período. Então, eu queria que você trouxesse os principais pontos de mudança que você observa na carreira e o que você diria para os profissionais que desejam se preparar para os próximos desafios de carreira, o que que eles fazem? O que que você orienta eles a fazerem para conseguir, né, construir uma carreira sólida e dar os próximos passos na carreira? Ei, Elber, tanta coisa mudou. 23 anos, como a gente começou, né? Quando a gente estava aqui conversando com o Leandro também, a gente falou das fichinhas, né? A gente falava das Catarinas. Eu acho que mudou muita coisa. É, a gente vê a indústria caminhando de várias formas, mas se a gente olhar como um todo, no final, tudo termina se associando aqui. O CT, o rap do passado, não é o de hoje em relação à abordagem, em relação à própria indústria farmacêutica. Eu acho que a indústria hoje, eu vou falar em termos de maioria, né? Eu sei que cada um vai estar no seu cantinho pensando se isso acontece na sua realidade. O investimento no desenvolvimento, na, na carreira. Eu acho que nada disso a gente via no passado. Outra coisa que a gente não via no passado, as pessoas que trafegavam dentro das linhas das áreas terapêuticas era muito diferente, era muito demorado esse processo. A indústria ela era menor, ela era menor. Hoje a gente tem, né, a gente chega, como eu fui numa refeição com o pessoal da indústria farmacêutica, é uma imensidão, não cabia de tanta gente. Isso não tinha no passado. A gente vê que a indústria investe, acredita no nosso trabalho, senão não estaria aqui. Eu sei que muita gente às vezes ainda acredita, vai passar para um virtual, vai deixar de existir representante. Gente, não vai. Isso não vai Também acredito acontecer. que O que não pode vá. muitas vezes, e o que está acontecendo, sim, a indústria está indo muito pelo caminho da primary, da special, né? Indo muito para esse caminho de oncologia, doenças raras e tal. Mas a indústria também tem nos proporcionado. Antigamente a gente participava assim de algumas reuniões, workshops, era tudo muito fechado, né? As pessoas nem queriam saber disso. Hoje a gente está muito mais aberto para esse desenvolvimento. Então, sem dúvida, eu acho que de anos atrás para hoje, eu via uma indústria mais engessada, digamos assim, e hoje uma indústria mais motivada, com mindsets mais atuais, entendeu? Com valores muito bem enraigados. Eu consigo ver essa performance de crescimento, de investimento, sem sombra de dúvidas, é talvez a maior mudança que eu vejo, né? E o profissional, talvez eu não vou dizer nem que o profissional precise se adequar a isso, porque o profissional ele precisa pensar dessa forma, ele precisa ser protagonista, ele precisa ser tech save, ele precisa ser ambicioso, ele precisa ser criativo, ele precisa se desafiar, né? Ele precisa ser incomodado. Então, eu acho que antes a gente já não tinha tanto essa percepção. E aí, falando um pouco do que
a gente pode fazer para crescer, para entrar na indústria, para se manter na indústria, é confiar em você, confiar no seu potencial, mas você também investir nisso. Não ficar sentado na cadeira esperando que as coisas aconteçam. Como eu disse lá atrás, o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento só depende de nós. Então, se eu não estou bem, eu vou procurar estar bem, seja aqui ou seja em outro local. A gente não pode criar na rotina, ficar monótono aquele trabalho. Se criar monotonia no trabalho, a coisa não vai andar, sem sombra de dúvida. Então, para o profissional, ambição, intenção. Nós precisamos ser intencionais na nossa carreira, no nosso crescimento. A gente precisa ser curioso. Então, eu acho que são essas dicas que eu dou para quem está entrando ou para quem está pensando em crescer, como eu quero também ainda crescer muito. Exatamente. Essa palavra intenção, eu vejo que ela tem uma importância muito grande e é muito pouco falado na indústria farmacêutica. Eu ter mais intencionalidade em tudo que eu faço, numa pergunta, numa ação, num comportamento dentro do consultório, dentro do ponto de venda, dentro do hospital, da clínica, eu tenho que ter mais intenção, eu tenho que ser mais Sim, atento a fazer uma leitura, eu tenho que procurar me diferenciar para não ser mais um no mercado. Porque o mais um, ele não tem uma vida longa. Ele vai sobreviver até quando descobrirem ele como mais um e vai deixar de ser uma mão de obra interessante e vai ser preterido no mercado de trabalho, como a gente tem visto muitos profissionais hoje ficando pelo caminho e não conseguindo permanecer na indústria farmacêutica. É uma exigência do mercado hoje, não só na indústria, mas de uma maneira geral com nós como sociedade, o aprendizado contínuo. Não tem sem espaço dúvida. para quem quer se acomodar. Isso eu vejo como uma coisa gritando: inconformismo em permanecer estático. Sem Não pode dúvida. criar raízes, porque senão você não se locomove. Então você tem que estar em movimento contínuo para acompanhar tanta mudança, porque a É. mudança é uma constante hoje na nossa vida, não tem como ser diferente. Você tem que ver assim, o quanto eu sou intencional. Eu quero crescer, mas o quanto muitas vezes a gente se pergunta assim, aquela determinada pessoa, ela deu um passo muito longo em pouco tempo. Como você mesmo falou assim, às vezes a pessoa cresce rápido e tempo não quer dizer direito à promoção, direito a crescimento, não quer, né? É preparação. E a intenção está relacionada a isso. E uma palavrinha que a gente tem que tirar nesse meio aí é o mas. Mais isso, mas não dá, mais não tenho tempo, mas isso é impossível, mas fulano ficou no meu lugar, mas Beltrano foi mais merecido, teve mais, como é que eu posso dizer? Teve mais benefício do que eu. Então, a gente tem que tirar isso da nossa frente e atuar de forma mais intencional. Perfeito. Ótima maneira da gente finalizar mais um ponto de encontro. Quero agradecer muito, Janaína, a sua disponibilidade de tempo. Eu sei, a gente estava conversando antes, o tanto que você se sacrificou para estar aqui hoje, em questão de tempo, da jornada de sono, para conseguir equilibrar a vida de mãe, a vida profissional de gestora e poder estar aqui com a gente hoje. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, que Deus possa abençoar cada vez mais aí seus caminhos, abrir novas portas de crescimento aí e que você possa contribuir muito aí na indústria farmacêutica e como já contribuiu. Continuar nessa Ah, trajetória de sucesso. Parabéns. se Deus quiser. Obrigada, eu me agradeço demais. Eu espero que tenha sido proveitoso, né? Que fique alguma mensagem para vocês. Eu acho que é essa a intenção. Eu vou falando aqui, mas eu também vou aprendendo, eu vou recapitulando algumas coisas. E uma das coisas que eu deixo até como mensagem é a paixão. A gente precisa ter paixão. Paixão por tudo que a gente faz. Seja em casa, seja na rua, seja né, no nosso trabalho, a paixão é que nos move. Então, hoje eu vim para cá, como você falou, eu estava muito cansada, né, por causa da semana, né,
do que aconteceu desde a semana passada com relação a algumas atividades que eu participei. Mas sabe aquela vontade de vir para cá, de conversar, porque para mim é muito prazeroso, para mim é apaixonante falar da indústria farmacêutica. Então, para mim foi maravilhoso estar aqui com vocês, sem sombra de dúvida. Obrigado pela sua participação. Com certeza vai contribuir. Para você que quer se conectar com a Janaína, aqui na descrição do vídeo também está o link dela, do perfil do LinkedIn, para você poder mandar um convite, poder segui-la também, os conteúdos que lá que ela compartilha. E eu também quero te convidar para seguir o canal Ponto de Encontro aqui, o podcast Ponto de Encontro, e também compartilhar, comentar e sugerir novos nomes aí para que eu possa receber, para a gente poder conhecer um pouquinho da história desse profissional, dessa profissional e com certeza os conhecimentos que ele compartilha com a gente. Fiquem com Deus. Fui!